Então, a parte 2 do nosso resumo para a prova é planimetria. A gente sabe, então, que a planimetria ela é responsável por estudar, por fazer a parte do levantamento das distâncias e ângulos horizontais. E aí, então, a gente vai ver sobre distâncias horizontais, a medição dessas distâncias. Então, a medição de distância horizontal é a medida da distância entre dois pontos topográficos. E aí, lembrando, então, que essa medição de distâncias horizontais ela pode ocorrer por processo direto, que é quando o operador vai percorrer o alinhamento entre os pontos topográficos, o equipamento mais utilizado para isso, então, é a trena. E também tem os processos indiretos, onde as distâncias são determinadas sem percorrer o alinhamento, com o uso de equipamentos especiais. Para realizar a medição direta das distâncias horizontais, são utilizados os seguintes materiais: os diatímetros, todo e qualquer instrumento destinado à medição direta da distância. Então, os mais utilizados são as trenas, piquetes, utilizados para materializar o ponto topográfico. Então, são aqueles pedaços de madeira, né, que tem de 30 centímetros, eles podem ser quadrados ou circulares, e aí a gente crava eles no início e no fim do alinhamento, que são os pontos topográficos. E aí também no seu topo prega-se uma taxa, para melhor então visualizar este ponto topográfico. Temos as balizas, são empregadas com o objetivo de marcar ou balizar um alinhamento do terreno. E a correta utilização da baliza, então, elas devem estar na vertical. E por fim, então, as fichas utilizadas para materializar o número de treinadas. As fichas é aquelas fichas que o operador de vante, que é o operador que vai na frente, crava uma ficha quando ele faz uma treinada, e quando o operador de ré, que é o que vai atrás do operador de vante, ele tira então essa ficha, e aí assim eles não se perdem no número de treinadas. Medição com diastímetros. Os diastímetros mais utilizados são as trenas. Na medição, onde não há nenhum obstáculo, onde os pontos são visíveis entre si, onde não há nenhuma dificuldade, no mínimo precisa-se de 2 operadores. O de vante, que é o que vai na frente, e o de ré é que vai atrás. Então, começa colocando os piquetes nos nossos pontos topográficos, o ponto A e o ponto B. E aí, depois alinha as balizas na vertical em cima desses pontos. Aí começa os 2 operadores no ponto A. Aí o operador de vante vai puxar a trena na horizontal, sem muita atenção, até o ponto B. E aí, depois de puxar a trena até o ponto B, ele vai cravar a ficha e vai anotar a distância entre o ponto A e B. E aí, depois, então, o operador de ré, que estava lá no ponto A, vai até o ponto B e vai retirar essa ficha. E quando a medição direta da distância é em um terreno inclinado? Por exemplo, aqui eu quero medir do ponto A ao ponto B. Então, a gente coloca outros pontos entre esses pontos A e B, entre esses pontos A e B. Então, com outras balizas, todas alinhadas entre A e B. Então, quando eu olho para a baliza, estou em A e olho para a baliza B, eu não vejo as balizas, né? Elas estão todas alinhadas numa reta. E aí, então, eu meço a distância entre cada baliza. E aí, depois, a distância total entre A e B será a soma de todas essas distâncias entre as balizas. Baliza na vertical, trena na horizontal. Então, quanto mais declivoso for este terreno, maior eu tenho que ser o número de treinadas. Mais balizas eu tenho que colocar entre os meus pontos topográficos. E diminuir este número de treinadas. Diminuir o tamanho dessas treinadas. Elas têm que ser em torno de 5 a 10 metros. Então, quanto mais declivoso for o terreno, maior deve ser o número de treinadas para diminuir a distância, o tamanho entre essas treinadas. Repetitivo. A medição direta de distância entre dois pontos não visíveis entre si, quando há, por exemplo, uma elevação do terreno entre os pontos A e B, que não são nossos pontos topográficos, e a gente quer medir então a distância entre A e B. Então, nesse caso, quando os dois pontos não são visíveis entre si, necessita de 4 operadores. Um vai ficar no ponto A,
outro no ponto B. E aí, então, dois operadores vão ficar, então, em cima da elevação do terreno, que chamados de... vamos colocar, então, dois pontos entre o ponto A e B, chamados aqui de M e N. E aí, então, a baliza M vai ser alinhada com a baliza A e N, e a baliza N vai ser alinhada com a baliza MB. Então, aí todas essas depois tem que estar, então, numa reta, todas alinhadas. Então, novamente, na medição direta de distância entre dois pontos não visíveis entre si, necessita de 4 operadores. 2 nos nossos pontos topográficos, onde a gente quer medir entre A e B, e 2 lá em cima da elevação do terreno para alinhar outras balizas entre os nossos pontos topográficos. Transposição de obstáculos. Quando há um obstáculo entre os nossos pontos que a gente quer medir. Então, o primeiro caso é quando os pontos topográficos não são intervisíveis. Por exemplo, do ponto A a B tem um prédio entre eles, e aí eu não consigo medir entre A e B. Então, eu posso resolver este problema de 2 métodos. O primeiro, por triangulação. O que acontece? Eu vou colocar um ponto C entre os pontos A e B, da onde que eu possa de ser ver tanto o ponto A quanto o ponto B. Aí eu vou medir de A para C e de C para B. Aí no meio, ou num terço dessa medida de A para C, eu vou colocar um ponto D. E escolhendo, por exemplo, se for num terço de A para C, num terço de C para B, eu vou colocar o ponto E. E aí, então, eu vou medir de D para E. E aí, então, eu vou formar 2 triângulos semelhantes. E aí, assim, eu posso possibilitar o cálculo da distância entre A e B por esta fórmula. Um exemplo por triangulação, para a gente medir a distância entre A e B. Então, temos a distância entre A e C, 33 metros. Gente, lembrando que aqui, ó, se tiver C e A ou A e C, é a mesma coisa. Aqui, C e B e B e C é a mesma coisa. Então, tá, continuando. Entre B e C ou CB, temos 39 metros. Entre C e D, temos 11 metros. Entre C e E, 13 metros. E a distância entre D e E é de 12 metros. Então, a fórmula é AB igual a CA vezes DE dividido por CD. E aí, então, jogando na fórmula, precisamos, então, AB é igual a CA vezes DE dividido por CD. E aí, então, depois de jogar na fórmula, usando a calculadora, temos que AB é igual a 36 metros. Então, ainda sobre os pontos topográficos que não são intervisíveis, a gente quer medir aqui nesse exemplo de Y a W, mas tem um prédio no meio, ou uma pedra, um obstáculo. E aí, então, a gente pode também fazer por alinhamento paralelo. O que é isso? A gente vai colocar, então, entre o Y e o obstáculo, um ponto A e um ponto B. Aí, vamos fazer traçados de perpendicular no A, e aí, então, colocar o ponto C. Este ponto C, então, tem que estar perpendicular ao ponto A e B. E é bem alinhado ao ponto A, então. Daí também colocamos o ponto D alinhado ao ponto B. Aí, por exemplo, aqui a gente escolheu 10 metros entre B e D, tem que estar 10 metros entre A e C. Aí, por que eu tenho que colocar 2 pontos aqui, o C e o D? Porque daí eu vou visar a partir daqui. E aí, eu preciso de 2 pontos, então, para ter um alinhamento. Aí, então, a partir desse alinhamento, eu consigo colocar o E e o F, porque eu vou prolongar este alinhamento C e D para o ponto E e o ponto F. E aí, fazendo um traçado de perpendicular, então, a perpendicular, eu consigo botar o ponto G e o ponto H. Se aqui tem 10 metros, aqui também tem que ter 10 metros, tanto entre G e E e entre H e F. E aí, com isso, então, para medir YW, eu consigo ter a medida entre Y e B.
entre D e E entre G e W. Então, essas medidas vão dar a soma total de Y a W. Então, outro caso de transposição de obstáculos é quando os pontos são visíveis entre si, mas são de difícil acesso. Por exemplo, venho fazendo um levantamento topográfico, meu primeiro alinhamento é de A para B. Então, medir essa distância. E aí, depois eu preciso continuar, então, meu alinhamento e eu preciso medir de B para C. Mas aí, eis que há um lago profundo e vocês não conseguem percorrer, então, de B para C. Eles são visíveis, mas são de difícil acesso. Aí, então, vocês vão para o outro lado do lago, com uma canoa, alguma ponte, alguma coisa, e vocês vão colocar, então, o ponto C alinhado ao ponto A e B, continuando o alinhamento. E aí, volta para o outro lado do lago, e aí vocês vão colocar o ponto E. O ponto E tem que ser perpendicular ao B. Então, aqui tem que formar um ângulo de 90 graus, e aí ser perpendicular. Então, ó, a linha B e E é perpendicular à linha A e B, porque formam um ângulo de 90 graus entre elas. E aí, colocando o E, nós colocamos uma baliza a 3 metros desse E. Então, a nossa baliza é F. Aí, depois colocamos uma baliza D, o mais próximo de E. Baliza D. E aí, por fim, a gente vai colocar a nossa baliza G. E ela tem que ser... A baliza G, ela é a intersecção de E e F, C e D. Ou seja, ela tem que estar alinhada à reta C e D. E ela tem que estar alinhada à reta E e F. Então, depois de colocar essas balizas, esses alinhamentos, a gente consegue, então, fazer a medida entre B e C por esta fórmula. Então, vamos a um exemplo de quando os pontos são visíveis, mas são de difícil acesso. Então, calcular a distância entre B e C, sendo que tem um difícil acesso entre eles. Então, a gente tem a distância entre B e D, a distância entre D e E, e a distância entre G e E. Então, BC é igual a BD vezes EG dividido por ED. Colocando, então, os números na fórmula, nós temos que BC, então, é igual a 45 metros. Então, os erros que podem ser cometidos na medição direta de distâncias é a catenária, que é o erro que aparece devido ao peso do diastímetro. Ocorre quando há uma falta de tensão, e aí a trena, por exemplo, não fica reta, fica com uma barriguinha para baixo. Então, a gente tem que evitar fazendo o tensionamento correto do diastímetro. Tensão. Diferentes tensões ao puxar o diastímetro levam a resultados diferentes. Por exemplo, temos que medir do ponto A e B, vai lá a Luísa puxar a trena e mede do ponto A e B. Luísa é fraquinha, não puxou muito bem a trena. Daí depois vai lá o professor Ricardo e vai medir o mesmo ponto A e B. O professor Ricardo é forte e puxa muito a trena. E aí, então, essas duas medidas com a prof. Luísa e com o prof. Ricardo podem levar a resultados diferentes devido a diferentes tensões ao puxar o diastímetro. Desvio vertical. Ele vai ocorrer quando o diastímetro não está totalmente na horizontal, há um desnível ao utilizar o diastímetro. Como evitar este erro? Colocando o diastímetro em nível, na horizontal. Trena na horizontal. Desvio lateral. Ocorre quando as balizas elas não estão alinhadas. Então, lembram que quando a gente vai alinhar as balizas, por exemplo, balizas entre o ponto A e B, num terreno inclinado. A gente tem que colocar várias balizas entre o ponto A e B e elas precisam estar alinhadas. Se elas não estiverem bem alinhadas, vai haver então um desvio lateral ao percorrer essas balizas para eu medir entre A e B. Inclinação na baliza. Então, lembrando que a baliza ela tem que estar totalmente na vertical. Se ela não tiver, se ela estiver inclinada para frente ou para trás, vai ocorrer este erro de inclinação da baliza. Temperatura. A gente já viu então que a temperatura ela pode modificar o comprimento da trena devido ao seu material.
E o comprimento incorreto da trena é quando a trena está maior ou menor que a medida padrão. Por exemplo, se a trena estiver muito dilatada, devido a seu muito uso, ela fica dilatada, então vai estar maior que o padrão. Ou quando a trena está encurtada, por exemplo, alguém rasgou a trena e foi lá e fez um nó. E quem está usando não viu esse nó. E aí ela vai estar menor, então vai haver um comprimento incorreto da trena e vai ocasionar um erro, então. De ângulo com diastímetro, ou seja, a gente consegue encontrar o ângulo de um levantamento com o uso das trenas. Por exemplo, a gente está fazendo o levantamento, começando lá no ponto A e fomos até o ponto B. Nosso primeiro alinhamento, temos nossa medida. Aí depois vamos do ponto B ao ponto C. E aí, então, no ponto B aqui, a vértice B, a gente forma um ângulo. E a gente quer saber esse nosso ângulo. Que para formar um ângulo, nós precisamos de dois alinhamentos que tenham origem no mesmo ponto, que é o nosso ponto B, e é a vértice. E aí, então, o que a gente faz? Entre B e C, a gente coloca uma baliza M, entre B e A, uma baliza N. E aí, então, vamos medir entre B e M, entre B e N, e entre M e N. E aí, a gente observa que aqui, ó, forma um triângulo. E aí, então, entre B e M vamos ter a medida A, entre M e N a medida B e entre N e B a medida C. Então, como é que é isso? Temos o ponto B, que é a vértice, é o ângulo que a gente quer descobrir. Então, sempre para a direita, temos o nosso lado A, nosso lado B e o nosso lado C. O B é sempre oposto à vértice. E aí, então, utilizando a lei dos cossenos, nós conseguimos medir, então, este ângulo. Na calculadora, se coloca shift de cosseno, abre dois parênteses, aí põe o lado A, a medida do lado A ao quadrado, mais a medida do lado C ao quadrado, menos o B, que é o lado oposto da nossa vértice, ao quadrado, divide, aí fecha parênteses, divide, abre parênteses, 2 vezes o lado A, vezes o lado C e fecha dois parênteses. Aí vai dar um resultado. Aí depois de ter esse resultado, você deve teclar a treca dos graus, minutos e segundos. Levantamento planimétrico com diastímetro. Então, a gente consegue também medir a área de um triângulo com o uso da trena. Conhecendo, então, os lados do triângulo, o valor dos lados do triângulo, nosso lado A, B e C, conseguimos medir a área. Então, primeiro precisamos medir o semiperímetro, que é a soma dos lados dividido por 2, e aí depois, então, colocar na fórmula de área, que é igual a raiz quadrada do perímetro vezes o perímetro menos o semiperímetro menos o lado A vezes o semiperímetro menos o lado B vezes o semiperímetro menos o lado C. Então, anotem isso daí, ó, na calculadora para achar o ângulo e na calculadora, então, para achar a área. Gente, então isso é um resumo. Eu falei rápido, falei o básico e não quer dizer que vocês não tenham que dar uma lida na apostila ou no que vocês tiverem dúvida, olhar a aula principal ou vir tirar essa dúvida comigo e com o professor Ricardo. Boa prova amanhã para vocês!